A história de Paris começa entre 4000 e 3800 a.C., quando a cidade teve como primeiro povoamento conhecido a cultura chasseana, sobre a margem esquerda do rio Sena. Quase 3.500 anos depois, o povo parisiense se aliou ao chefe gaulês do povo arverno para lutar contra os invasores romanos, porém não obteve sucesso. Com isso, a antiga Gália foi convertida em uma província romana chamada de Lutécia, atualmente Paris. Com o tempo, a província passou a desenvolver características de uma civilização refinada, contendo banhos públicos, aquedutos, fontes, teatros e templos. Até o século XIV, parte da população que não encontrava trabalho no campo se refugiava em cidades da Europa, crescendo assim a massa dos artesãos e dos mercadores, vivendo à margem da organização feudal. Com o crescimento da população, Lutécia teve que aumentar seu território para incluir os novos subúrbios e outras novas instalações, como igrejas, abadias e castelos. Considerada a cidade mais populosa da Europa, a população de Paris foi dizimada por conta da peste negra que atingiu milhares de moradores em 1348, obrigando o governo a instalar o sistema de saneamento básico na cidade. A Paris medieval foi composta por três partes: a City, na ilha onde foi fundada a primeira aldeia gaulesa; a University, na margem esquerda do rio, onde os romanos haviam construído a colônia de Lutécia; e a Ville, na margem direita do rio, onde residem as corporações comerciais e o governo municipal. Essas três partes eram cercadas pelos muros de Carlos V, construídas em 1370 e que contavam com cerca de 100.000 habitantes. No século XVI, Paris se desenvolveu ainda mais e ultrapassou os muros. Porém, as guerras de religião e o sítio de Henrique IV danificaram gravemente a cidade entre 1589 e 1594. O novo rei conquistou uma cidade arruinada e despovoada por consequência das guerras que afetaram o país. Em 1594, o rei Henrique IV iniciou um programa de obras públicas com o objetivo de acentuar a importância da capital. Com isso, foram ampliados os muros de Carlos V para incluir novos subúrbios, reorganizadas as ruas e instalações de aquedutos e esgotos, além de outras transformações com efeitos significativos para a cidade. O território ao redor da cidade de Paris na metade do século XVIII era vazio e sem obstáculos, o que pôde ser transformado efetivamente segundo os novos princípios de simetria e regularidade. Luís XIV abandonou o Louvre, onde vivia, e mudou-se para Versalhes, que aumentou progressivamente até se tornar uma pequena capital artificial, criando um subúrbio para a classe mais nobre. Com o Jardim de Luxemburgo marcando a fronteira ocidental da cidade, Paris se estendeu mais ou menos sobre os 6 primeiros arrondissements, que eram a divisão administrativa da cidade em distritos. Em 1792, o rei Luís XVI e sua família foram encarcerados e a monarquia francesa foi definitivamente abolida. A Revolução Francesa não foi um período favorável ao desenvolvimento de Paris. Numerosos conventos e igrejas foram arrasados e deram lugar a loteamentos não planejados, resultando numa redução dos espaços verdes da cidade e numa densificação do centro. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador da França e decidiu estabelecer Paris como a capital de seu império. Em 1806, a cidade já havia compensado a perda de sua população durante a Revolução e contava com 650.000 habitantes, sobretudo com a grande migração das províncias. Com a Revolução Industrial, mais pessoas passaram a viver nas cidades, gerando problemas ligados à saúde, com a proliferação de doenças devido a moradias insalubres e saneamento precário. Com a chegada do Segundo Império, Napoleão III como imperador e Barão Haussmann como prefeito de Paris transformaram radicalmente a cidade com sua reforma entre 1851 e 1870, sendo o maior exemplo de urbanística neoconservadora que pôde ser caracterizada como um plano de caráter estético, técnico e higienista. Haussmann criou uma vasta rede de grandes artérias que cortavam toda a cidade, formando boulevards, que eram vias largas e arborizadas a partir da demolição de grandes áreas da cidade antiga. Foram destruídos cerca de 500 quilômetros de vias antigas e construídos 165 quilômetros de novas vias, todas dotadas de sistemas de esgoto e escoamento pluvial. As vias criadas por Haussmann seguiam a estética clássica. Eram retilíneas e regulares, criando eixos de vistas para monumentos, mas tinham ainda caráter militar, pois facilitavam a circulação também das forças armadas para controle de revoltas e rebeliões. Com o Plano de Paris, Haussmann se preocupou em criar um novo ambiente urbano através da busca da regularidade, escolha do edifício monumental antigo ou contemporâneo como ponto focal de cada rua, uniformidade das fachadas nas praças e ruas principais.
Porém, os planos de Haussmann também pode ser visto negativamente, pois levou à destruição de espaços antigos com perda patrimonial irrecuperável. Além disso, intensificou a separação das categorias sociais em Paris e, com o advento e expansão do automóvel, novas alterações fizeram necessárias. A indústria progressivamente se deslocou para os subúrbios próximos, onde se achava mais espaços disponíveis. Entretanto, certas atividades permaneceram fortemente implantadas dentro da cidade, intramuros, em particular a imprensa e a publicação. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Paris foi poupada dos combates diretos e sofreu bombardeios e tiros de canhão dos alemães. Esses bombardeios foram esporádicos e não constituíram nada além de uma operação de caráter psicológico. Tudo isso se desenrolou sobre um fundo de crise social e econômica. Em 1919, na França, ocorreu um concurso nacional para o plano diretor da Grande Paris, dividido em 3 temas: a reestruturação interna da cidade, a valorização e definição do tipo de uso da área das fortificações e o planejamento de cidades-jardins periféricas. Em 1921, a densidade urbana culminou, contando com mais de 2 milhões de habitantes. Com a necessidade de uma cidade moderna que suprisse os anseios de seus habitantes e fosse adaptada ao acelerado crescimento populacional, começaram a surgir a partir de 1922 as primeiras propostas revolucionárias de criação e organização das cidades. Em 1925, Le Corbusier apresentou sua proposta conhecida como Plano Voisin, que tinha como meta uma cidade que representasse o espírito da época e que respondesse aos anseios do homem da nova era que se iniciava. Para Corbusier, na cidade moderna deveria existir separação entre os usos, grandes áreas livres, unidades de vizinhança, separação entre veículos e pedestres, entre outros. Com isso, ele propôs a construção de um centro comercial com torres isoladas, que seriam dispostas em um plano ortogonal, ocupando uma área importante do centro da capital francesa, à margem direita do rio Sena. O plano Voisin possuiria apenas 2 artérias de circulação que possibilitaria o trânsito de automóveis, e as outras áreas do centro seriam de circulação exclusiva de pedestres. Além da organização do centro administrativo, o plano também previa habitações com áreas verdes e distinção de classes. Em 1940, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, Paris, que era declarada como aberta, foi ocupada pelo exército alemão Wehrmacht e foi relativamente poupada de combates. A cidade deixou de ser a capital e se tornou a sede do comando militar alemão na França. A partir dos anos 70, os instrumentos urbanísticos identificaram-se cada vez mais como uma série de procedimentos que visava regular, de forma duradoura, as relações e os comportamentos de um conjunto de grupos sociais, locais e de interesse. No início dos anos 2000, o socialista Bertrand Delanoë foi eleito prefeito e se destacou pelo anseio público de reduzir o espaço do automóvel na cidade em benefício dos pedestres e dos transportes públicos, criando uma cidade antrópole. A atual organização da cidade de Paris vem das obras realizadas durante o Segundo Império. Foi o plano de revitalização proposta por Haussmann que transformou a cidade no que ela é atualmente, e até hoje muitas de suas regras de urbanismo propostas são aplicadas na cidade. O plano diretor da cidade possui um histórico de atuação firme do Estado, de modo a manter a cidade o que é na atualidade. Ele foi aprovado em 1967 e as primeiras diretrizes partiram de um diagnóstico detalhado da cidade em diversos aspectos, observando a necessidade da preservação do notável patrimônio histórico arquitetônico da cidade. No sistema de transporte de Paris, foi feito um grande plano com base nos transportes públicos de modo a garantir a facilidade de mobilidade cotidiana entre casa e trabalho. Esse plano também trabalha em função do que se trata da preservação do centro histórico. Com isso, uma das medidas tomadas foi a limitação dos veículos que podem transitar dentro de determinados lugares. Quanto mais próximo do centro da cidade, maior a restrição. Hoje, a cidade é também o principal centro industrial e comercial da França, graças à importância do mercado de consumo, à convergência das vias de comunicação e à concentração dos capitais. Atualmente, o maior setor econômico de Paris é o turismo de lazer e o profissional. Ao longo dos anos, Paris se tornou não só mais uma cidade europeia, mas o coração da França e, sem dúvida, uma cidade de histórias, conflitos e conquistas. Como diz em seu brasão, Paris, a cidade que é sacudida pelas ondas, mas não afunda.